Bom dia, a paz do Senhor Jesus. É muito difícil a gente vir gravar aqui, né? Porque por causa da vergonha mais mesmo. Mas Deus tem colocado muito no meu coração algumas palavras, alguns versículos, algumas coisas para mim estar vindo falar com vocês. E eu não tenho obedecido da forma correta. Então vamos lá, vamos começar. E eu espero que esse vídeo alcance muitas pessoas, principalmente as mulheres, porque essa pregação em si, esse versículo que eu vou estar deixando aqui para vocês, é direcionado diretamente para as mulheres. E eu espero que toque no coração de vocês, eu espero que o Espírito Santo do Senhor ministre no coração de vocês de uma forma extraordinária esse versículo, para que vocês entendam que vocês não são somente mulheres, mas vocês são amadas pelo Cristo. Vocês são as meninas dos olhos de Deus. Né? Nós somos as meninas dos olhos de Deus. Então, nós temos que ter a nossa fé cada dia mais fortalecida em Cristo. Amém? Então, vamos lá. Na palavra de Deus, em Mateus capítulo 5, do verso 24 até o verso 34, vai contar a história de uma mulher que tinha um fluxo de sangue, né? Como é conhecida aqui, todo mundo acredito que conheça essa história, a mulher do fluxo de sangue. A Bíblia não relata o nome dessa mulher, não relata a região de onde essa mulher veio, né? Como a Bíblia também relata a mulher samaritana. O nome da mulher samaritana não era samaritana, e sim a Bíblia declara que ela era uma mulher que veio de Samaria. É muito importante a gente entender isso. Então aqui nessa história eu vou ler para vocês o versículo. Aconteceu que certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e muito padecera à mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe a veste, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vês que a multidão te aperta e dizes: quem te tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, conscia do que nela se operara, veio, prostrou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz e fica livre do teu mal. Nessa palavra, nós vemos aqui a fé de uma mulher que há 12 anos sofria com hemorragia. Por que eu comecei o vídeo falando que eu iria falar diretamente com as mulheres? Porque só nós, mulheres, sabemos o quão é sofrido o ciclo menstrual. O quão é sofrido para nós aquela época que chega da TPM, daqui dos nossos hormônios estão à flor da pele, está tudo diferente com o nosso corpo, e é algo que dura somente 7 dias. Para algumas mulheres dura menos, para algumas dura no máximo 10 dias. Porém, todavia, entretanto, existem até hoje algumas mulheres que sim, têm hemorragia, porém não por 12 anos, mas sim tem uma hemorragia aí constante, que no ciclo menstrual acaba menstruando muito mais do que deveria, enfim. Só que já foi comprovado pela medicina que esses são problemas internos, no ovário, no útero, nas trompas, enfim, né? Naquela época, aquela mulher, ela não tinha a tecnologia que nós temos hoje. Hoje nós temos ultrassom, nós temos medicamento, hoje nós temos cirurgias, hoje nós temos todo um aparato que Deus permitiu que nós tivéssemos para que nós não passássemos por esse sofrimento. Eu, por exemplo, não menstruo. Eu, por exemplo, não tenho fluxo menstrual. Tomo medicação para que o meu fluxo menstrual não venha. Então, assim, hoje, no século XXI, cada uma de nós temos as nossas dificuldades e também temos as nossas soluções para esse problema,
né? Naquela época, para vocês terem uma ideia, não existia absorvente, não existia fralda, não existia algo ali que estancasse o sangramento e fosse descartado como a gente tem hoje. Aquela mulher, ela provavelmente usava ali vários panos, trapos velhos, né, para poder estancar aquela hemorragia e para que ela pudesse andar no meio das pessoas, para que ninguém visse aquilo escorrendo pelas pernas, né, falando num modo assim bem direto. Mas entendam, aquela mulher, ela estava com medo, ela estava totalmente assustada. Vamos lá, mulheres, pensem aqui comigo, 12 anos, hemorragia, anêmica, triste, com o coração apertado, totalmente isolada, porque naquela época, gente, isso se passou no ano 30 depois de Cristo. Então, assim, há mais de 2000 anos atrás. Então, naquela época, eles tinham leis rígidas em relação a isso, porque eles não entendiam o que era. Então, aquela mulher, naquela época, ela era totalmente rejeitada, excluída da sociedade por causa do seu fluxo menstrual. As mulheres que não tinham esse fluxo tão frequente como ela, elas faziam ali os seus rituais de purificações, que era exigido na época, e voltavam para suas casas, cada uma para suas casas, e pronto, depois no outro mês novamente. Só que essa mulher, não. Essa mulher, ela não tinha algo regular, que ela iria se purificar, iria voltar para casa dela e depois no outro mês de novo. Não, aquela mulher estava há 12 anos sem parar com essa hemorragia. Então entenda, aquela mulher, ela não podia entrar no templo, ela não podia ser vista com outras pessoas, ela não podia ser tocada por outras pessoas porque era considerada imunda, era considerada uma pessoa doente, um leproso, né? Uma pessoa que se alguém tocasse nela, estaria totalmente sujo. Então, assim, ela era muito reprimida. Naquela época, as mulheres já eram reprimidas por uma questão cultural. Mas essa mulher era ainda mais, por causa desse fluxo de sangue. Então ela, ali na sua ansiedade, na sua tristeza, naquela coisa que no abandono, né, ela se sentia abandonada, ela resolveu então tomar uma atitude, tomar uma posição. O que ela fez? Eu vou tocar na bainha da roupa dele, de Jesus, e eu vou ser curada. A fé daquela mulher era muito maior do que uma fé de um grão de mostarda, porque na cabeça dela, a fé dela iria transformar em bênção, em milagre, a cura que ela tanto esperava. Então aquela mulher se espremeu no meio daquela multidão toda, porque Jesus, antes mesmo de encontrar com essa mulher, estava indo para a casa de Jairo, porque Jairo foi buscar Jesus para que fosse curar a filha dele que estava enferma, né? Sem saber que no meio do caminho a menina havia falecido, Jesus parou ali no meio do caminho e sentiu que saiu o poder dele. Conforme ele andava, acredito eu, que ela mediu assim a distância de um braço para poder, no meio daquela multidão toda, ela passar despercebida e ainda assim ela conseguiu o seu milagre. Muitas vezes nós estamos aqui nos sentindo totalmente incapazes, nós mulheres. Seja você dona de casa, seja você empresária, seja você quem trabalha fora. Às vezes nós nos sentimos sobrecarregadas, abandonadas, entristecidas, totalmente desregulada. Não só no ciclo menstrual, mas totalmente desregulada com as nossas emoções. Muitas vezes nós nos sentimos completamente sozinhas, como aquela mulher. Que apesar de nós, hoje em dia, nós vivermos na sociedade, não precisarmos nos afastar de ninguém durante esse período feminino, aquela mulher, ela precisava, então ela se sentia sozinha de todas as formas possíveis, ela se sentia sozinha espiritual e também físico, porque ela não podia estar no meio das pessoas. Então hoje, você está se sentindo assim. Hoje você pode estar enfrentando dificuldades na sua vida que você acha que você não vai passar, que você acha que não vai parar, que você acha que você está ali totalmente sobrecarregada. E às vezes você está nessa situação há anos, mas não tem coragem de buscar ajuda. Mas não tem força
para se posicionar diante do seu problema, mas não tem força para levantar e falar assim, não, se eu me achegar próximo dele, se eu tocar só na orla das vestes de Jesus, eu vou ser curada. Hoje eu convido você, mulher que está me assistindo, a tirar todo esse peso que tem dentro do seu coração e a tocar somente na orla das vestes de Jesus. Porque Ele está aqui para nos curar de todo o nosso mal, que seja uma enfermidade, que seja uma depressão, que seja um sentimento ruim, que seja um casamento abusivo, que seja um emprego no qual você não está feliz. Jesus está aqui para nos libertar. Entenda que no final ele fala assim: vai-te em paz, porque a tua fé te salvou. E ele ainda fala mais um pouco: fica livre do teu mal. Mulheres, vocês podem ficar livres do mal que está afligindo a alma de vocês. Vocês podem, vocês conseguem isso, basta acreditar no Deus vivo e verdadeiro, que cura, que salva, que restaura, que trabalha, que transforma. Ele transformou minha vida. Ele transformou a minha vida. No momento em que eu supliquei a Ele, no momento em que eu não cheguei nem pegar na orla das vestes dele, eu peguei só na pontinha da unha do dedão dele. E Ele me deu vitória. Ele transformou a minha vida. Então eu convido você, mulher, a romper barreiras nesse dia. Eu convido você, mulher, a não permitir que as circunstâncias atrapalhem o teu relacionamento com Deus. Eu te convido, mulher, hoje, no nome do Senhor Jesus, a vocês verdadeiramente abrirem o teu coração e crerem que Deus, Ele pode transformar a vida de vocês. Que Jesus, Ele pode estancar a hemorragia que está dentro do coração de vocês. Que Jesus, Ele pode estancar a hemorragia que está saindo para fora e está causando vários problemas na vida de vocês. Deus pode fazer. Mas veja, vocês não vão ficar livres de problema. Porém, todavia, entretanto, vocês vão ter um Deus vivo, no qual Ele vai pegar na sua mão e Ele vai caminhar com você. No qual Ele vai olhar para você e vai falar para você: filha, seja livre do teu mal, de tudo aquilo que te aflige, de tudo aquilo que apaga o seu brilho, de tudo aquilo que quer mudar quem você é. Jesus, Ele pode transformar a sua realidade. Que nós possamos, no nome do Senhor Jesus, lembrar sempre dessa mulher. Porque na época, na tradição judaica, as mulheres não tinham voz. As mulheres não tinham lugar, as mulheres não tinham vez, as mulheres eram até mal vistas, a maioria delas. Mas hoje nós podemos. Hoje nós podemos pegar na mão do Cristo. Hoje nós podemos andar no meio da sociedade, pregar a palavra de Deus. Hoje nós podemos ser ouvidas por aqueles que verdadeiramente querem nos ouvir, que é Jesus Cristo, Deus Todo-Poderoso e o Espírito Santo. Às vezes você está me assistindo agora e fala assim: nossa, mas quanta besteira. Mas na realidade, quando você verdadeiramente se olhar no espelho e decidir: eu vou entregar minha vida para Jesus, você vai entender o que eu tô falando. Você vai entender que essas três pessoas, que é a Trindade maravilhosa e santa, querem te ouvir, querem fazer parte da sua vida, querem te curar, te transformar, querem escrever uma nova história para você, querem fazer de você um vaso novo, querem fazer de você, mulher, uma mulher de Deus, uma mulher transformada, uma mulher renovada, sabe? Deus quer fazer de você, mulher, a mulher virtuosa de Provérbios 31, a mulher aquela que o Senhor tem de se orgulhar pela transformação, pela rejeição do pecado. Mulher, Deus te ama. Não importa o quanto o mundo tente te oprimir, como fizeram com aquela mulher. Ainda assim, ela se levantou, se posicionou e foi atrás da cura, foi atrás da transformação. Mulher, se levante, se posicione em nome de Jesus e vá atrás da sua cura, da sua transformação, porque Cristo é contigo, em nome do Senhor Jesus. E eu deixo essa palavra para você. Se você ouviu essa palavra até o final, compartilhe com alguma mulher.
Compartilhe essa palavra, essa mensagem com uma mulher que precisa ouvir, com aquela amiga, aquela vizinha, aquela prima, aquela tia, enfim. Aquela mulher que precisa de um empurrão para falar assim, não, vai. Vai porque Jesus, ele tem algo melhor para você. E detalhe, mais um detalhe extremamente importante aqui. Quando ela tocou nas vestes de Jesus, não foi Jesus que ficou impuro, que ficou sujo, foi ela que ficou limpa, glória a Deus. Foi ela que foi transformada para a honra e glória do Senhor, foi ela, através da fé dela, ela foi transformada. Olha que lindo, olha que lindo. Não importa, mulher, o tamanho do seu pecado. Não importa, mulher, o tamanho daquilo que todo mundo está te julgando, todo mundo coloca na sua cabeça que você não pode. Mulher, você pode, porque quando nós nos achegamos mais perto de Cristo, Cristo não fica sujo, Cristo não fica impuro, muito pelo contrário. Nós é que ficamos limpos, porque na palavra de Deus diz que Ele é fonte de água viva. Que Deus abençoe o nosso dia em nome de Jesus. Amém.